One Piece voltou, finalmente, depois de 2 semanas na espera, passamos o Natal e o Ano Novo aguardando a saída desse episódio 1046. E até que enfim, ele chegou pra gente assistir e já temos essa batalha aí que estávamos tanto esperando, que era de Zoro e Sanji enfrentando King e Queen. Eu posso dizer o seguinte, eu dou uma nota 7,5 para esse episódio, se for colocar ali com relação ao padrão Toei. Lógico que eu não vou comparar com o padrão da Ufotable, que fez ali o gráfico de Demon Slayer. Porém, para o padrão Toei, um 7,5 já basta. Até porque nessa batalha de Zoro e Sanji, eu esperei pelo menos ter uma trilha sonora ali mais legal, que não tivesse com tanto efeito de luz. Como eu disse, é um padrão ali Toei pelo seguinte, se for comparar com a luta de Luffy contra Kaido, no qual teve bastante brilho e todo mundo reclamou achando que parecia que Kizaru estava no meio da batalha, então dá para se colocar uma nota 7,5 para essa batalha de Zoro e Sanji contra King e Queen. E teve uma coisa bastante interessante ali, nesse ataque combinado de Zoro e Sanji em King e Queen, que ficou parecendo por algum momento que Zoro tinha acabado de virar um Jedi, quem sabe um Obi-Wan Kenobi. Afinal de contas, as espadas que eles estavam na mão e também a espada que ele estava na boca, ficou com um brilho verde, parecendo aquela espada Jedi. E Sanji, que tinha acabado de atacar Queen, ficou com a perna em chamas, parecendo que era um, sei lá, um Ken do Street Fighter, dando um ataque tartaruga, que eu nem sei como é que se fala esse negócio, mas eu vou lançar aí na tela para vocês. De acordo com a animação, ficou ali bastante frenético, eu achei que ficou bem legal, não ficou ruim não. Se você pegar um quadro estático e comparar com o do mangá, realmente fica algo meio estranho. Mas se você pegar a cena completa, ficou bem legal aquela cena, não ficou com tanto brilho, até porque, até mesmo no mangá, se você notar ali, King e Queen fica meio apagado no meio dessa cena, então eu achei normal essa cena aí, tanto no episódio quanto no mangá, ficou bem legal as duas. Porém, galera, teve muito mais coisa que saiu nesse episódio. Mas antes, galera, eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante a gente aqui. Eu me empolguei tanto aqui com esse episódio que eu acabei até esquecendo de me apresentar. Eu sou Salmo Souza, mas como isso não tá tendo muita relevância para vocês, eu vou voltar aqui pro que aconteceu no episódio de uma forma bem interessante. Se liga aí para ver se vocês perceberam a mesma coisa que eu percebi. No começo do episódio nós temos Zoro ali, naquele momento que ele está todo enfaixado, não tinha se recuperado ainda, e King estava prestes a atacar Zoro. Porém, nesse momento, Marco aparece para ajudar. Mas o mais interessante disso tudo é que Hyogoro das Flores tinha visto o Marco caído no chão, isso um pouco antes, né? E tinha falado, ah, o Marco já não tem mais capacidade de lutar, ele já tá fraco, não tem como fazer mais nada. E aí em seguida aparece Marco tancando um golpe de King. E aí aparece Hyogoro novamente e ele fala, nossa, Marco tinha tanto poder assim, mesmo ele estando fraco daquele jeito. Porém, eu não conseguia analisar dessa forma. Eu só fiquei imaginando o Hyogoro pensando, ah, filha rapariga, tava caído no chão ali, fingindo que não tinha força, tava querendo enganar quem, seu miserável lazarento. Véi, essa cena eu me empolguei de rir aqui, por mais que pro episódio não parecesse ser engraçado, mas pra mim, eu pensando dessa forma, eu achei muito engraçado essa cena, e teve mais coisas que eu achei engraçado também. Se liga aí que eu vou continuar. Depois disso, continua a batalha entre Zoro e King e Sanji e Queen. Até porque Zoro se recupera, afinal de contas Marco tinha tancado o golpe de King e deu tempo de Zoro se recuperar. E a partir daí veio o golpe combinado que eu estava falando nesse instante de Zoro e Sanji em King e Queen, que ficou um golpe muito interessante, como eu falei, poderia ter melhorado a trilha sonora e talvez um pouquinho só na questão do brilho ali, uma parte que King e Queen ficou meio desaparecido,
mas mesmo assim não foi tão relevante, deu pra acompanhar numa boa. Eu espero que vocês me digam aí nos comentários o que é que vocês acharam, porque eu pelo menos achei que ficou legal, não pro padrão Toei ali, não ficou nível, nossa, meu Deus, que animação, mas também não ficou horrível. Então, o padrão tá legal, 7,5 a nota. Como eu falei, a Toei não adaptou todo o capítulo, na verdade eu nem sei se eu tinha falado isso aqui antes, mas a Toei não adaptou todo o capítulo, porque sempre tem aquela enrolaçãozinha besta, uma outra, mas continuando, tem um momento ali em que Marco está prestes a ser atacado por um figurante qualquer e Zou protege ele. Porém, Marco, ele ia ser atacado pelo seguinte: ele estava perdido em seus pensamentos, olhando para King e se lembrando de uma raça que vivia em cima de Mary Joe, Mary Johanna, tanto faz, é um nome meio difícil de se falar mesmo. Mas ele se lembra dessa raça que vivia lá em cima e que na verdade quem estava comentando com ele foi o próprio Barba Branca. E aí ele se lembra disso, ele até comenta com Zou que tinha uma raça de deuses que vivia lá antes dos Tenryubito. E Zou fala: você tá parecendo o pai falando quando o pai bebia. E aí a cena corta e volta novamente para Zoro enfrentando King e Queen junto com Sanji. E aí aparece Hyogoro e Kappa. Dessa vez os dois estão conversando. Kappa também protege Zoro ali de um figurante que ia dar um tiro nele lá. É coisa besta, coisa besta. E aí, depois que Kappa consegue atacar o cara que ia dar um tiro lá em Zoro, uma bala que eu acho que não ia nem fazer efeito, então eles começam a conversar com Hyogoro. E aí naquele momento que eles estão conversando, veio um flashback até interessante. Como eu falei, eu não gosto muito de flashback, mas tem flashback que é legal. Por exemplo, esse flashback é do momento em que Zoro entregou a espada Ema para Hiyori, para deixar lá em Wano, e Hiyori entregou Ema para ele. Então, um flashback bastante interessante, que não atrapalhou o andamento, simplesmente agregou a história, beleza? Depois disso, a conversa continua entre Kappa e Hyogoro, e eles falam da semelhança que Zoro tem com Shimotsuki Oshimaru, que era um antigo daimyo de Ringo. É muito interessante porque Shimotsuki Oshimaru é um descendente de Ryuma, porém o próprio Oda já disse que Zoro se parece com Shimotsuki Oshimaru, mas eles não são parentes. Mas Oda dá aquela pitadinha no final de que, ele se parece, né? É estranho, tipo, como se fosse algo estranho. Oda deve ter algum mistério por detrás disso aí, que ele deve nos revelar mais pra frente. Mas essa comparação continua falando que Zoro se parece com Shimotsuki Oshimaru e que também ele só tem um olho igual Ryuma, só tinha um olho, né? Tem a cicatriz ali no olho. Então a comparação é bem legal, bastante interessante, faz com que você possa refletir. Afinal de contas, a gente não sabe de onde Zoro veio, nem para onde ele vai, afinal de contas ele vive perdido. Então a gente quer saber, Oda, revela isso aí pra gente. Quem é o pai de Zoro? Quem é a mãe de Zoro? Zoro veio da onde? Simplesmente apareceu ali no dojo de Kuina e desafiou o pai de Kuina, né? Que era o mestre também do dojo. Então assim, beleza, vamos continuar e sair dessa parte agora para irmos para outras partes interessantes. Porque eu queria lembrar e trazer outro ponto que eu achei bastante engraçado, que é o momento desse flashback que Hiyori, ela pede a espada Shisui e entrega a Ema para Zoro. E ela pede, tipo assim, eu troco a espada com você, eu te dou Ema e você me dá Shisui. E aí Zoro fica pensativo e depois Zoro aceita. E é nesse momento que Kappa respira fundo, aliviado. Como se ele quisesse dizer, caramba, ainda bem que ele aceitou. Porque se ele não aceitasse, ele também não ia poder fazer nada, velho. Porque Zoro ia dar uma sova nele, ia ficar com Shisui e com Ema também. Então não ia adiantar de nada. Mas ainda bem que Zoro é mais tranquilo, né? Ele aceitou o pedido de Hiyori e fez essa troca aí e aceitou ficar com Ema. E Ema também é bastante poderosa, a gente consegue perceber isso. Outro ponto bastante interessante é que a batalha continua entre Zoro e King, Sanji e Queen. E no meio da batalha, Sanji ele fala que ele tá sentindo o corpo dele diferente. Porque depois que ele usou o traje da Germa, aquele traje preto ali de Sanji, que os irmãos dele também têm, cada um de uma cor. E aí depois que Sanji usou o traje, ele se sentiu diferente. Ele usou o traje já pela terceira vez, né? Ele fala, eu usei o traje pela terceira vez e agora estou sentindo o meu corpo diferente.
E aí Zoro larga uma pitadinha bem engraçada que ele fala o seguinte: é diferente igual a sua sobrancelha? E prestem bem atenção nesse detalhe. Vai ser importante para você que não acompanha o mangá. Preste atenção nesse detalhe, porque às vezes tem muita gente que se passa e não analisa. Então, esse detalhe da sobrancelha vai ser bem interessante para o futuro. Para você que chegou aqui, como eu falei, não é um spoiler. Eu acho que é só para você ficar mais atento na hora que acontecer alguma coisa assim, referente a Sanji e a modificação que tá rolando no corpo dele. Então, é só para vocês ficarem atentos mesmo a essa cena quando for acontecer no futuro, beleza? Um ponto que não pode deixar de ser mencionado nessa batalha de Zoro e Sanji contra King e Queen é a frase de efeito que eles lançam. Afinal de contas, eles falam o seguinte: se eles conseguirem derrotar King e Queen, eles estarão um passo mais próximo de fazer com que Luffy se torne o rei dos piratas. E que frase épica foi essa? Para mim, sensacional. É uma outra coisa que eu digo: não percam os próximos episódios, porque vai vir muita coisa interessante desse jeito. Outro ponto bastante interessante é que Queen fica chamando Sanji de filho de Jude o tempo todo, por mais que Sanji não goste disso. Porém, por que Queen fala isso? É porque ele foca muito em que Jude é um cientista e Queen também é um cientista. E como Jude tinha transformado seus filhos em ciborgue, ele fica falando que Sanji também é uma pessoa que foi modificada geneticamente. Por mais que Sanji diga que não, que ele é um humano normal. E Queen cita a questão da perna dele, que entra em chamas toda hora. Então, Sanji, como é que sua perna entra em chamas toda hora? Como é que você consegue criar chamas nas pernas? Quer dizer, você tem uma boca de fogão aí no meio do pé? E Sanji fala que não, né? E Sanji fala: não, é o meu poder do amor, meu amor queima e tudo mais, é o poder da paixão. Sanji faz essa relação com o poder da paixão dele, que é por isso que as pernas dele pegam fogo. É muito hilário essa cena, porque pra gente que vai conhecendo algumas coisas mais na frente, você vai entendendo melhor o que está se passando. Então, assim, para quem acompanha o mangá, assim como eu, para esse episódio daria uma nota 4, porque a gente sabe que esse episódio adaptou muito pouca coisa do mangá. Por exemplo, a luta de Jack contra Inuarashi e de Perospero contra Nekomamushi não foi adaptada nem um pouco e deveria ter mostrado pelo menos alguma coisa ali. Essa transformação de Momonosuke adulto em dragão apareceu no final do capítulo, então também deveria ter aparecido no final desse episódio. E outra coisa que me incomodou, como eu falei, foi a trilha sonora, que eu acho que talvez deveria ter um pouco mais de empolgação ali no momento da batalha de Sanji e Zoro contra King e Queen, pelo menos naquele golpe ali combinado que os dois deram em King e Queen. E faltou essa trilha sonora e talvez diminuir um pouquinho do brilho ali para mostrar um pouco melhor King e Queen. Por isso que eu daria uma nota 4 para esse episódio, porque eu acompanho o mangá. Se eu não acompanhasse o mangá, eu daria uma nota 7,5. Porque, como eu falei, a pessoa não saberia que algumas coisas do capítulo que era para ser adaptada nesse episódio não foi. Então eu daria uma nota um pouco mais acima, como um 7,5, padrão Toei, lógico. Eu ainda estou esperando esse padrão aí aumentar bastante para que eu possa dar um 10. Quem sabe no Luffy Nika aparecendo, que é uma das coisas que todo mundo está esperando acontecer. Galera, esse foi aqui um resumozinho do que rolou nesse episódio. Não sei nem quantos minutos ficaram aqui o que eu vi falando nesse vídeo, porque eu estava bastante empolgado. Eu achei bastante interessante a luta, como eu falei. Espero que vocês assistam. Vale a pena você assistir, até porque One Piece chegou em uma reta muito importante, que vai acontecer muita coisa boa em um episódio atrás de outro. Então não percam os próximos episódios. O próximo agora é a revelação de Momonosuke adulto em sua forma dragão. Ele finalmente vai junto com o Luffy para enfrentar Kaido. Já vazou até o título de alguns episódios que sairão aí. Se vocês quiserem dar essa conferida, tá aí no card. E como de costume, vocês já sabem que por hoje, infelizmente, isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.